Estamos de volta para o Eito e a gente recomeça a função anunciando a apresentação da sessão Pecuarista em Prosa, que é o jeito que a gente arrumou para manifestar o nosso reconhecimento do trabalho e a nossa admiração pela extraordinária contribuição das nossas companheiras mulheres fazendeiras para a pecuária brasileira. Aprecie. Mais um Pecuarista em Prosa, o quadro totalmente dedicado às mulheres pecuaristas do Brasil. E hoje a nossa convidada é a Silvia de Sales, que trabalha com o ciclo completo de Hereford, lá em Dom Pedrito, no Rio Grande do Sul. Silvia, seja bem-vinda ao nosso Pecuarista em Prosa. Oi, boa noite. Obrigada pelo convite. É uma satisfação estar aqui. E obrigada é uma forma de valorizar o trabalho da mulher no campo. Eu me sinto muito agradecida. Sem dúvida, Silvia. E você e suas irmãs estão à frente da Estância São Pedro, né? Conta pra gente um pouco da sua trajetória até aqui. Eu gerencio a propriedade junto com minhas duas irmãs e com minha mãe. Eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Meu pai era pecuarista, plantou por muito tempo também arroz. E eu sempre fui criada no campo, com a natureza, com os animais. E um momento da minha vida, depois, quando eu terminei o colégio, eu resolvi que eu queria ser pesquisadora. Eu tinha um sonho de ser pesquisadora. Então, eu fui morar em Porto Alegre, eu fiz biologia. Aí, durante o trabalho de conclusão, eu participei de uma seleção para ser estagiária num laboratório que trabalhava com manejo integrado de pragas. A minha orientadora era agrônoma. Então, eu fiz o meu trabalho de conclusão na área de manejo de pragas e depois trabalhei no mestrado com lavoura de soja, manejo integrado de pragas também na lavoura de soja. E fiz o meu doutorado. Quando eu estava terminando o mestrado, então eu fui fazer uns experimentos lá fora e participar da parte prática lá da estância. Foi quando eu arrendei uma lavoura de soja do meu pai, arrendei uma área para fazer uma lavoura de soja, né? E ele começou a se interessar. Ele era muito receoso com a lavoura de soja, porque tem todo o histórico da região. Imagina, 15 anos atrás, não tinha tecnologia suficiente para enfrentar a seca, então tinha todo esse receio. Só que a gente começou a fazer uma lavoura pequena, o pai começou a se interessar pela integração lavoura e pecuária, a gente fazia pastagem de aveia, de azevém, então a gente foi aumentando a área. E em 2016, o meu pai acabou falecendo, então a gente teve uma sucessão prematura. Foi aí que minhas irmãs, a minha irmã do meio, a Luísa, que morava em Porto Alegre, veio trabalhar com a gente na estância, e a minha irmã mais velha, a Helena, que era arquiteta, também veio trabalhar cuidando da parte financeira. E a gente sabe também das dificuldades de trabalhar com o ciclo completo. Como que funciona o trabalho de nutrição dessa boiada toda aí do Sul? O nosso maior desafio na pecuária hoje é a nutrição, ainda mais a gente que trabalha com o ciclo completo, né? Diferente da época que o meu pai gerenciava, hoje o mercado acabou pressionando por novilhos mais jovens, então para a gente ter novilhos mais jovens, a gente precisa alimentar durante todo o tempo esses novilhos, as outras categorias também, os terneiros, precisam desde que nascem, eles precisam estar bem alimentados durante todas as etapas da vida, né? Então, claro que por categoria a gente vai dando preferência. Novilhas, para ciclarem, não precisam ficar de 90 a 100 dias nas pastagens, mas elas vão repassar numa pastagem para dar uma fortificada lá em agosto. Mas hoje a gente trabalha na propriedade, a gente faz a integração lavoura e pecuária de duas formas. No inverno, depois da soja, eu digo que a soja revolucionou a região, revolucionou a pecuária nas propriedades, né? Pela facilidade de implementação das pastagens, né? A gente usa os equipamentos da agricultura para fazer as pastagens. Então, as pastagens de inverno, a gente faz aveia ou azevém, e a gente usa essa área no inverno, né? Chega lá, final de setembro, a gente libera essas áreas para agricultura. E a outra forma que a gente faz rotação também a lavoura fica na área durante 4 anos
Após esses 4 anos, a gente libera a área para pecuária e aí já a agricultura já entrega para a pecuária a área com uma implementação de uma pastagem perene. Então, a gente dá preferência para essas áreas que têm capim-anone para entrar com lavoura de soja e aí fazer a pastagem no inverno, depois passa a rotação para a pecuária para a pastagem perene. E a gente entrou recentemente também no outono, né? Existe algum tipo de adubação ou cuidado especial com as pastagens nesta época do ano? A gente, para aumentar a nossa eficiência e acelerar a entrada dos animais nessas pastagens, então, logo que a gente implementa aveia ou azevém, a gente já entra agora no outono com uma adubação fosforada e nitrogenada. Aí, após o primeiro pastejo, a gente entra com adubo nitrogenado e dependendo se sobra dinheiro, né, lá em agosto a gente faz outra adubação nitrogenada. E agora a gente falando um pouco sobre custos numa propriedade como a sua, que o trabalho é tanto com a pecuária como a agricultura, como que é fazer a divisão de gastos aí, despesas? Isso é importante falar que a gente sempre contou com assessoria de terceiros para até para desenvolver o nosso afeto societário. Como a gente é uma empresa familiar, a gente precisa de terceiros para porque às vezes, a minha irmã que cuida da pecuária, eu quero investir num tronco, eu quero investir num trator. Então, para ter alguém que intermedie essas questões, foi muito importante o trabalho e a ajuda dos terceiros. Então, antes a gente usava herbicida na pecuária e botava atrás na nota, herbicida para separar os custos. Hoje em dia a gente faz prestação de serviço, o plantio de aveia, a, chega no ciclo, a pecuária paga o serviço para a agricultura. Pulverização das pastagens, chega no final do ciclo, a pecuária paga para a agricultura. Roçada, R$ 100 por hectare, por exemplo. No final, a gente acerta esses custos. O que é só da pecuária, ureia que é só utilizado para as pastagens, a agricultura não aproveita, entra como custária. Semente de festuca, semente de azevém, semente de aveia, entra só para pecuária. Mas os custos de maquinário, que é difícil essa divisão, a gente faz como prestação de serviço. E para fechar a nossa entrevista, não tem como a gente deixar de destacar, você faz aí alguns trabalhos voluntários para falar do agro e da pecuária para as crianças, certo? Conta pra gente como que funciona esse projeto. Pois é, depois que eu virei mãe, né, a maternidade me fez virar uma chave, assim. Eu comecei a me sentir na obrigação de fazer alguma coisa pela sociedade, fazer alguma coisa pelas pessoas. Então, a Agricampanha, que é a Associação dos Agricultores da Região da Campanha, que tem sede em Bagé, se associou a um ano desse projeto de Olho no Material Escolar, que esse projeto ele busca atualização do material escolar, a atualização científica voltada para o agro. E, além disso, mostrar perspectivas positivas para as crianças do agro. Então, a gente faz vivenciando a prática com essas crianças, a gente leva as crianças da rede municipal de ensino, rede estadual, para exposições. A gente fez na exposição que teve em Bagé, a gente foi na Expo Direto com as crianças. Então, mais para contar a realidade e as verdades do agro, né? Que às vezes se baseiam há 50 anos atrás, como era o agro antigamente, e não se dão conta de toda a tecnologia que tem embargado, que o agro mudou em vários sentidos, né? Outro projeto social que tem todo o meu coração aí, que foi idealizado pela Raquel Tasqueto, que é vice-presidente da Agricampanha, é o Instituto Cooper Conecta, que objetiva fazer essa conexão do campo com a cidade, né? Trazendo esses jovens que não têm relação com o campo para ter uma oportunidade no campo através de um curso de profissionalização. Então, é um projeto bem recente, foi fundado agora há uns dias atrás. Quem quiser saber mais, a gente já tem o Instagram, Instituto Cooper Conecta. E do De Olho no Material Escolar também tem o Instagram. Quem quiser se associar, pode ser através de associações, sindicatos, ou mesmo pessoa física e jurídica.
E trabalhos importantes e valiosos, né, Silvia? E que são aí para o nosso futuro, que são os nossos jovens e crianças. Silvia, eu quero agradecer demais a sua participação aqui hoje no nosso Pecuarista em Prosa. Seja sempre bem-vinda, viu? Volte sempre. Obrigada pela oportunidade. A gente que agradece a sua participação aqui hoje. E esse foi o nosso Pecuarista em Prosa de hoje. Até a próxima!